Então, galera, professor Paulo Júnior, né? Vamos falar hoje de função logaritmo, tá? Na última aula a gente falou de função exponencial. E aí, ou seja, né? Vocês já entendem essa situação aqui para funções, tá? Que eu não tô falando de equações, né? Nessa situação aqui a gente sabe, né? Que o nosso azinho, ele tem que ser um número maior do que zero, com a outra condição, né? Que ele seja diferente de 1. Foi exigido isso para a função exponencial. E quando a gente vem para a função logaritmo aqui, vai ser exigida a mesma situação, tá? Então, esse a ele continua, né, valendo do mesmo jeito e nas mesmas condições da função exponencial. Pois bem, e que isso fique claro, né? Então, pelo que vocês estão vendo aqui, essa implicância dupla, não se somente se, ele garante essa condiçãozinha aí. Eu costumo ler assim, né, de baixo para cima, de trás para frente, e entender que quando a gente tem o exponencial, né, a gente pode retratar ele como um logaritmo da seguinte maneira. É aqui, na verdade, setinha. Você lê assim, né? O equivalência é a elevado a x da y, tá? Por isso que eu digo que dá para ler o logaritmo desse jeitinho aqui, né? De baixo para cima e ao contrário. Como que eu faço a leitura? Eu vou dizer de novo. A elevado a x é igual a y, tá? Então, é isso que você vai ter a representação dela, desse logaritmo por meio de potência e vice-versa, né? Já que você tem uma dupla implicância aqui, tá bom? Então é um se somente se, né? Então, se a função exponencial nessas condições forem existir, então a função logaritmo nessas condições vai existir. É óbvio que quando a gente está falando aqui de uma função exponencial, né? Esse meu y aqui é nada mais nada menos que uma f de x. Você tem o seguinte, né? Que essa tua f aí é uma função que ela vai dos reais em valores estritamente positivos, né? 0 até mais infinito, tá? Aqui, quando você for falar de uma função logaritmo, né? No caso aqui, eu vou até chamar ela já, tomar a liberdade de dizer que a f é a menos 1, tá? Por que ela é f a menos 1? Olha, ela é a função inversa, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? Que ela vai ter o domínio dela de 0 até mais infinito e a imagem indo nos reais. Quando a gente falar de gráficos um pouquinho, vai ser melhor a gente estar visualizando essa situação, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vou tomar a liberdade aqui e lembrar vocês que a função exponencial, né? Ela seria mais ou menos assim, né? Ela passaria aqui no 1. Percebe que para a linha azul, ó, aqui é o domínio, né? É o domínio dela. Qualquer valor aí você consegue ligar para lá, né? Tá? E a imagem dela é só que não no zero, né? No zero é aberto até mais infinito, tá? Então, qualquer número aqui, né? Ele tem um correspondente no eixo x, tá? Você vem desse eixo e encontra alguém em x. Como a gente já tinha falado na última aula, que ele nunca vai tocar o eixo x, né? Pode se aproximar muito, mas nunca vai tocar. Então, aqui no zero é aberto, tá? Então, mas olha o que acontece com a função logaritmo. O gráfico dela já é diferente, né? Essa parte no eixo x, ela só começa a existir, né? Aqui, ó. Não tem gráfico aqui para a esquerda dela, tá? Então, o domínio, como eu falei, né? O domínio dessa função aí, ela é aberto em 0 até mais infinito. Agora, a imagem dela, que é o eixo y, você vai ter imagem, essa aqui vai continuar infinitamente para baixo. Você vai ter imagem em todo o eixo real. Para baixo, isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar para cima. Ou seja, a imagem dessa função, tá? A imagem dela, né? Falei, estou repetindo, agora mostrando com a ideiazinha gráfica, né? A imagem dessa função aí, logaritmo, vai ser todos os reais. Porque uma função e a sua inversa trocam, né? O domínio e o contradomínio dessas funções, eles são invertidos, né? Muito bem.
Aí vocês lembram que existia a condição da função exponencial ser crescente e decrescente. Aqui a gente também tem o mesmo caso para a função logaritmo, tá? Quando o valorzinho da base do logaritmo, né, que é o a, né, for maior do que 1, a gente vai ter uma função logarítmica crescente. A mesma coisa da função exponencial, vai ser uma função exponencial crescente. Porque esse logaritmo aqui, ele pode ser representado como, né? A elevado a y é igual a x. Agora eu estou lendo assim, ó. Tá? A, o azinho aqui, ó, é elevado a y é igual a esse cara aqui de cima, que é quem? O x, tá? Cuidado, não fica decorando letra, não. Aprende o que está em cada posição. Pois bem, vamos prosseguir. Já quando esse a estiver entre 0 e 1, né? Aí a gente vai ter o quê? Uma situação um pouco diferente, né? A gente vai ter a função logaritmo aqui, ela é dita decrescente, tá? Os valores vão diminuindo. O que seria equivalente, né, a dizer que nós temos uma função exponencial mais ou menos desse tipo, né? Tá? Seria mais ou menos assim, né? Ora, opa, perdão ali porque tá parecendo que tá com cavidade. Não tem, ela vai diminuindo sem encostar no eixo X, né? Tá? Eu fiz assim uma cavidadezinha para sempre parecer que cresce. Não. Ela vai diminuindo. Pois é, isso aí, tá? Então essa é a situação. Novamente aqui eu posso escrever isso como uma potência, né? A elevado a y é igual a x. Mesma situação aqui, é respeitada, tá bom? Domínio e imagem, isso não altera. O que altera é o domínio e a imagem da função e sua inversa. E no caso a função logarítmica e a função inversa, a função logarítmica e a função exponencial são funções inversas. Olha aí a ideiazinha que eu tinha desenhado. E a gente falou nisso no vídeo de função inversa, né? Que esse eixo aqui, ele é eixo de simetria, né? Ele, ou as funções se encontram sobre esse eixo, ou tem distâncias idênticas a esse eixo aqui em algum ponto dado, né? Então, quando você escolhe aqui um pontozinho aqui, essa distância aqui são idênticas, né? Aqui fica até bem claro, né, que essas distâncias são idênticas, porque esse é o ponto de coordenadas 1, 0 e esse é o ponto de coordenadas 0, 1, né? Então é fácil perceber que essas distâncias são idênticas, né? Então aqui esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, aqui é um ângulo de 90, então esse catetozinho é do tamanho desse, tá? Então essas distâncias são exatamente iguais. E isso vale para qualquer valor dessa situação, tá? Não só para ele. Aí, ou seja, estudar a função logaritmo basicamente é conhecer a função exponencial e as propriedades de função, as propriedades de logaritmo, tá? Que as mais comuns, né, das propriedades de logaritmo são quais? Deixa eu fazer logo aqui o enunciado delas, né, para a gente depois poder fazer uso dessas propriedades. Então que o log, e aqui eu vou logo dizer assim, né? A primeira propriedade que eu vou estar dizendo para vocês é a seguinte: se eu escrever log de A, subentende-se que isso é o log de A na base 10. Ou seja, se eu suprimir o log aqui, não por, já subentende-se que é o log na base 10. Aí vai ficar mais fácil a gente poder falar de todas as outras propriedades. Então, segunda propriedade, né? O log de A vezes B é nada mais nada menos que o log de A mais o log de B. Terceira propriedade, o log de A dividido por B é o log de A menos o log de B. Quarta propriedade, o log de A elevado a B é B vezes o log de A. Quinta propriedade, o log de A na base B pode ser escrito assim: o log de A em uma base determinada sobre o log de B nessa mesma base, tá? Geralmente a gente traz para a base 10, né? Que é onde a gente consegue calcular com mais tranquilidade. E sexta propriedade, o log de A na base A é 1, né? Porque A elevado a 1 é o próprio A. Tá? Então essas propriedades não são as únicas, tá? Mas elas já resolvem muita coisa. Eu vou enunciar mais
uma propriedadezinha, né? E mais duas, na verdade, para facilitar a vida de vocês. Antes da gente fazer o exercício, eu vou só tomar a liberdade de apagar ali as primeiras propriedades. Eu acho que você já deve ter visualizado, tá bonitinho na mente aí, para eu poder estar escrevendo outras duas propriedades aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Log de... Agora na base, tá? A na base B elevado a N, tá? Cuidado, hein? Isso é 1 sobre N vezes o log de A na base B. Quando o expoente, eu botei aqui o expoente próprio B, né? Seria até melhor eu ter botado um expoentezinho N aí, tá? Vou só fazer uma correçãozinha. Não é correção, não tá errado. Mas é porque geralmente é o número que você vai ver. A letra, né, aliás, que você vai ver. Quando o expoente é do logaritmano, ele sai daqui do expoente e vem para frente multiplicando, tá? Agora, quando esse expoente é da base, quem vem para frente multiplicando aqui é o inverso desse expoente, tá? Essa propriedade pode te ajudar muito em situações complicadas. Bem, e uma outra propriedade, essa aqui é bem mais automática, né? Que é o seguinte: log de A na base B é igual a 0. Como esse B aqui, né, é a base, já foi dito bem no início que esse B tem que ser um número maior que 0, tá? No caso aqui eu estou usando o B como a base agora, né? Mas lá quando eu iniciei eu falei A na base, tá? Mas é só você não decorar a letra, você decorar o que é. Nesse logaritmo aqui, o A é o logaritmano e o B é a base. Não é a letra que eu estou decorando, é o que é o elemento. Então, nessa situação, eu sei que meu B tem que ser um número maior que 0 e esse meu B tem que ser diferente de 1. Então, quando eu leio isso aqui, ó, B elevado a 0 é igual a A, tá? Como esse B não é 0 e esse B não é 1, ele é maior que 0. Ele ser 1 é independente da situação. O que tem que acontecer automaticamente, né? Então, quando isso aqui acontecer, já subentende-se que essa situação só é possível se o A for igual a 1, né? Porque, eu vou fazer de preto aqui, essa situaçãozinha aqui pode ser entendida como B elevado, a seta eu fiz contrário, não botei para baixo, a seta é para cá. B elevado a 0 é igual a A. E a gente sabe que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, ou seja, B elevado a 0 é 1. Então, automaticamente, esse Azinho aqui, ele tem que ser 1. Tá? Então, são duas propriedades que elas não são tão automáticas, né, quanto as outras 6 que foram enunciadas, elas podem auxiliar em problemas. Então, é bom que você saiba dessas também. Tá? Então, vamos agora para um probleminha que envolve logaritmos, né? Então, vamos lá. Um explorador descobriu na selva amazônica uma espécie nova de planta e, pesquisando-a durante anos, comprovou que o seu crescimento médio varia de acordo com a fórmula. Tá aqui a formulazinha, né? Deixa eu botar para o céu vermelho, eu gosto mais do vermelho. Funçãozinha exponencial. A que multiplica 40 vezes 1,1 elevado a t. Pronto, essa aí é a forma de crescimento da planta, né? Onde A é a altura, onde a altura média é A, né? Então aqui eu tenho um A, que é a altura, em centímetros. Ops, isso aqui é bom, eu vou até guardar aqui que o A está em centímetros, né? A unidade de A é centímetros. E o tempo T está em anos. Então o tempo está dado em anos. Se a gente for precisar quebrar, a gente já sabe como subdividir anos. Sabendo que o log de 2 é 0,3 e o log de 11 é 1,04, determine, né? Letra A. Então vamos para a solução da letra A.
a altura média em centímetros de uma planta dessa espécie aos 3 anos de vida. Ora, simples demais, né? Então a gente está calculando aqui o A de 3, ou seja, é 40 vezes 1,1 elevado a 3. Isso aqui é simples demais, né? É 40 vezes... Aí, 1,1 elevado a 3, você vai... Faz o usozinho da calculadora, não tem problema nenhum, você está fazendo uso de calculadora. Ou então você faz mesmo... Normalmente 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, tá? Que isso vai te resultar em 1,331. E aí no final você multiplica por 40, né? Vezes 40. Então isso te dá 53,24 centímetros, né? É esse a altura da planta, tá? Com 3 anos de idade, né? Pois bem. Tranquilo. Agora vamos para a letra B, né? A letra B talvez seja um pouquinho mais de trabalho. A idade em anos na qual a planta tem altura média 1,6 metros. Aqui já começa um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de apagar o que já está feito sobre a letra A, para a gente prosseguir. Primeira coisa aqui que na letra B acontece o seguinte, né? Na letra B a gente tem 1,6 metros. E o problema te diz que a altura está calculada em centímetros. Então, na tabelinha, centímetros, decímetros, metro, decímetro, centímetro, perdão. Então, 1,6 metros são 16 decímetros, que são 160 centímetros. Então, é com esse carinha aqui que eu vou trabalhar. Porque a minha lei de crescimento da planta está dada em centímetros. Pois bem, então vamos lá. A lei é essa, né? A altura média é igual a 40, que multiplica 1,1 elevado a t. Talvez alguém esteja se perguntando como que o cara encontra essa fórmula, né? É um jeito bem interessante de determinar essa situação aqui. É uma progressão geométrica, na verdade, mas é uma matemática bem aplicada para saber índice de crescimento de planta, de pragas, né? E dentre outras coisas. É bem interessante descobrir como modelar, né? A gente chama isso aí de modelo, tá? Essa situação. Pois bem, então ele quer saber quanto é que a planta vai atingir 160 centímetros. Isso é igual a 40, que multiplica 1,1 elevado a t. Pois pronto, agora a gente passa o 40 dividindo, né? Então a gente tem 160 por 40. Isso é igual a 1,1 elevado a t. Eita, que esse t ficou estranho. 160 corta um zero em cima e um embaixo, né? 40 dividido para 4 são 2. Perdão. 16 dividido para 4 são 4. Isso é igual a 1,1 elevado a t. Pronto, agora você fica testando aí, né? Vários t's até conseguir saber qual o valor de t, né? Você precisa para que a base 1,1 vire 4. É óbvio que você não vai fazer uma coisa dessa, né? Não há condição de que seja feito dessa maneira, professor, por favor, né? Não é assim que você vai fazer, obviamente. Essa potência, 4, igual a 1,1, tirar do parênteses, já não há mais necessidade. 1,1 elevado a t, ela tem uma representação no formato de logaritmo, né? Qual que é, professor? Você põe o logaritmo aqui, aí você começa a pensar ali, ó, 1,1, tá? Aí, elevado a t, né? O t vai vir para cá, igual a 4. Aí você confere para ver se está certinho. 1,1 elevado a t dá 4. Opa, então pronto. O t que eu estou querendo descobrir, ele pode ser encontrado simplesmente como o logaritmo de 4 na base 1,1. Agora a gente começa a usar uma das propriedades que eu falei para vocês, ó. Eu posso escrever isso aí como log da parte de cima 4 sobre o log da parte de baixo. Não botei base porque subentendes que essa base é 10. E a tua calculadora também já vai fazer conta com base 10, tá? Cuidado. Para você, se você tiver que fazer um cálculo de um logaritmo diferente, você não fazer bobagem, tá? Cuidado nessa parte aí. Eu vou aproveitar e tirar aqui porque vai ficar confuso ali, tá? Vou só ajeitar esse logzinho aqui. Log aqui. Opa. Voltar para caneta.
log de 1,1. É porque ficou parecendo que estava ali. Então, voltando à propriedade. Então, eu vou botar isso como log do número de cima, que é 4, sobre o log do número de baixo, que é 1,1. Pois pronto. Olha aí. Aí agora é um show de propriedades. Você vai usando propriedade até conseguir encontrar o que você quer. Esse log de 4, você pode escrever ele assim, log de 2 elevado a 2, né? Porque 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 4. Você não fez alteração nenhuma. Você manteve o mesmo número. Sobre o log de 11 sobre 10. Tá? Porque 11 dividido para 10 é 1,1. Então você não mudou nada também. Né? Você manteve da mesma maneira. E aí, vamos continuar. Ora, isso aqui, ó, esse 2 é uma potência. Então ele vem para frente multiplicando o logaritmo. Então isso aí é o quê? 2 vezes o logaritmo de 2. E aqui eu tenho um log da divisão, né? Então isso é o log do de cima menos o log do de baixo. Ora, então isso é 2 vezes o log do 2,2. O log do 2 está dado aqui. A aproximação para ele é 0,3. E essa aproximação é bom que você saiba de cabeça, viu? O log de 11 também está dado aqui, ó. Opa, não vou escrever log de 11. Log de 11 foi dado ali, né? 1,04. E o log de 10 é 1. Ah, professor, pera aí. Já eu falo no outro slide. Por que é 1? Então agora é só fazer conta e não tem mais dificuldade. 2 vezes 0,3 é 0,6. E 1,04 menos 1 é 0,04. Então, você agora decide como você faz a conta, né? Você pode... Ah, você não podia botar a conta bem aqui e encontrar? Não, podia. Tá? Mas se você não tiver calculadora, você não faz. Essa conta aqui você faz, mesmo sem calculadora. Tá? Que isso aí nada mais é do que o quê, né? Vai tirar um zero, tira esse zero. Vai tirar uma vírgula, tira esse zero. Então é 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 são 30 por 2, são 15, né? Então, a sua resposta aqui que você está procurando é que para essa árvore chegar nessa altura aqui, de 1,6 metros, ela precisa de 15 anos, tá? E agora a gente vai conversar disso aqui, ó. Log de 10 é menos 1, 1, né? Porque o menos já está aqui. O menos é daqui, cuidado. Então, olha só. Quando você viu ali o gráfico, né? Da função logaritmo, ele é mais ou menos assim, né? Deixa eu fazer aqui o esboço dele. Ele é mais ou menos assim. Aqui ó, é a raiz dele aqui, tá? Que é no ponto 1, 0. Então você já sabe de uma coisa bem legalzinha aqui. Qual que é, professor? Que f de x igual log de x. Mas se eu não estou botando 10, base é porque é 10. Você já sabe que o f de x é igual a 0, se somente se, nessa situação, tá? O x foi igual a 1, né? Ele é raiz dessa função, tá? O x igual a 1 é raiz dessa função. Quando você tem aqui, ó, log de 10, se eu não boto base é porque é 10. Chama isso aqui de x. Ora, 10 elevado a x dá 10. Qual que tem que ser o valor de x para essa potência ser verdade, né? É que x seja 1. Porque 10 elevado a 1 é 10. A mesma coisa se eu botar log de 100. Aí se eu não botar a base, você sabe que a base é 10. Igual a x. Aí você lê isso aqui como potência, né? 10 elevado a x é 100. De uma forma bem rápida, né? Pra gente não ter que fazer propriedades. Porque fazer propriedades é isso aqui, ó. É dizer, né, que isso aqui acontece. 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado. Porque 100 é 10 ao quadrado. Aí cancela, né? O 10 aqui e o 10 aqui. Então, x é igual a 2. Mas de um jeito bem rápido, gente. Você sabe que 10 elevado a 2 dá 100. Tá? Assim como log de 1000, se for na base 10, né? Isso vai ser o quê, né? Vai ser 10 elevado a x é igual a 1000. Aí você já vai encontrar aqui, tranquilamente, que x é igual a 3. Quando for o log desses números, você não tem nem muita conta para fazer. Por exemplo, né? Você já vai fazer logo direto, ó. Log de 10.000
igual a y. Ora, você já sabe quem é o y de cara. Basta contar a quantidade de zeros aqui. Primeira coisa, se não tem base é porque a base é 10. Se não apareceu a base é 10. Aqui só basta você contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então o y de 1000, o logaritmo de 1000 é 4. Assim como o logaritmo de 1 milhão, que tem 6 zeros, é 6. Só contar a quantidade de zeros. Isso aí também vale, né, para números decimais, se você tiver. Você já sabe que o log, já tem aqui, né, que o log de 1, no caso, é 0, né, que 10 elevado a 0 dá 1. Você já tem que o log de 10 é 1, o log de 100 é 2, o log de 1000 é 3, é só contar 0, né? Isso assim vai continuar. Aí você também vai ter que o log, no caso é menos 1, o log de 0,01 é menos 2, o log é menos 3, e isso vai continuar também, tá? Agora, vou fazer só esse primeiro aqui, tá? Se não soubesse, log de 0,1 é igual a x. Se não foi posto base, é porque a base é 10. Então, 10 elevado a x é igual a 0,1. Então, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 1, né? Cancela-se os 10 e x é igual a quem? Menos 1. Aí, para todos os outros aqui, vai seguir a mesma ideia. Então, essa situaçãozinha aqui, mais as propriedades de logaritmo, e você guardar também, né, que o log de 2, que eu tô falando na base 10, é 0,3, e o log de 3 é 0,47, esses são valores aproximados, tá? Todas essas são informações que você utiliza para responder questões e problemas que envolvem logaritmo. Então, essa é uma função importante também, porque ela é uma função inversa da função exponencial. E vocês viram nesse exemplo aqui, né, que quando você tem uma função exponencial e precisa em algum momento encontrar o contrário, né, não o a em função de t, mas na verdade o tempo em função de a, você só vai conseguir fazer isso se você tiver conhecimento das propriedades de logaritmo. Isso aí aplicado em química, biologia, física, matemática, engenharia em geral, é muito utilizado. Então, gente, mais essa aula de pré-cálculo, né? Acabei que eu não falei ali no início que a aula era de pré-cálculo, mas para quem está acompanhando aí o pré-cálculo sabe da nossa matériazinha. Então, aquele abraço, até o próximo vídeo.